Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 3 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Não se esquece das grandes probabilidades que aparecem aqui na tela no final do vídeo e também dos sorteios disponíveis para vocês aqui embaixo. Às 10 horas da manhã, na Liga da Arábia Saudita, nós temos o Al Ittihad, que é o concorrente do Al Nassr nessa disputa de título, um dos ricos, que também conta com jogadores de renome, enfrentando o Al Khalej. O Al Ittihad está na segunda colocação a 2 pontos do Al Nassr, tem o mesmo número de jogos e é um excelente visitante, tá invicto fora de casa, tem 6 vitórias em 9 jogos. O Al Khalej, que eu não conheço tanto, é o 14º no geral, como mandante tem 4 vitórias em 9 jogos, também não é um time assim tão ruim. Os últimos jogos do Al Khalej não têm sido com tanta constância, porém dentro de casa vem de 3 vitórias seguidas, isso é importante, e o Al Ittihad vem com constância e também vem com 3 vitórias seguidas fora de casa, tá? A cotação obviamente é mais baixa porque é um time com bastante recurso financeiro. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Al Ittihad sai na frente em 67% dos jogos, falhou em marcar em apenas 11 e ficou aqui quase 60% dos jogos sem sofrer gol. O Al Khalej sai na frente também próximo de 45%, não é um número tão ruim, só que aqui falha mais em marcar, porém também sofre poucos gols. Então eu não tenho tanta discrepância no poderio ofensivo e posso dizer também que eu não tenho tanto no poderio defensivo. Existe uma superioridade, mas tome um pouco de cuidado. No primeiro tempo eu tenho mais vitórias do visitante, 44% contra 22%. O Al Ittihad não perdeu nenhuma primeira etapa, já o Al Khalej tem o pior momento da equipe no primeiro tempo, com quase 45% de derrota. Sofre mais gols do que marca, apesar de não sofrer tanto e apesar de não marcar tão pouco. O Al Ittihad, apesar de não perder nenhuma primeira etapa, marca relativamente poucos gols e também toma pouco. No segundo tempo eu tenho uma melhora do Al Ittihad em relação a números, principalmente o número de gols marcados e vitória, porém eu também tenho o Al Khalej deixando de perder. Isso significa que a equipe pelo menos se organiza um pouco mais, também vence um pouco mais e marca um pouco mais de gol. Então o que a gente consegue tirar por aqui? Se você é trader, você já está acostumado a trabalhar a Arábia Saudita ou tem trabalhado jogos do Al Nassr, você pode vir consultar esse possível back ao Ittihad ou um layer para a equipe em campo ao Al Khalej. O primeiro tempo geralmente vai ser o termômetro desse jogo para suas entradas, porque é onde eu tenho o Al Ittihad não tendo nenhuma derrota e onde eu tenho o Al Khalej tendo o maior número delas. Porém, cuidado, porque o número de gols marcados e sofridos pelas duas equipes não é tão alto. Se você é punter, eu gosto bastante de pensar numa vitória do Al Ittihad nos 90 minutos. Eu poderia indicar para você aqui também o mercado de gols, só que a gente acabou de ver que o Al Khalej não marca tanto dentro de casa e também não sofre tanto, e o Al Ittihad é a mesma coisa, não tem um ataque assim tão forte fora de casa. Porém, se você quiser trabalhar com uma incidência de 2 gols, eu não acho tão ruim. Os últimos jogos entre eles, a gente teve essa incidência de 2 gols entrando com facilidade, até um ambas marcam, né? Não é fácil jogar contra o Al Khalej na casa deles, afinal de contas, ele vem de 3 vitórias seguidas, tá? Então, quer trabalhar com uma incidência de gols, não puxa tanto a corda, trabalha com 2 gols, acho que pode ser interessante. Uma cotação aqui de 1,30 não é ruim. Agora, em relação ao resultado, eu te indico trabalhar com a vitória do Al Ittihad nos 90 minutos, mas caso você venha trabalhar no live nesse jogo, toma muito cuidado, porque se essa partida se arrastar no 0 a 0 ou empatada pro segundo tempo, eu tenho o Al Khalej melhorando muito na segunda etapa. Então talvez buscar uma vitória do Al Ittihad no segundo tempo vai ser um pouco mais complicado, beleza? Ainda na Arábia Saudita, um pouquinho mais tarde, nós temos o líder Al Nassr enfrentando o Al Baten, que é o lanterna da competição. Então toda vez que a gente tem o líder contra o lanterna, é normal que a gente tenha cotações aqui esmagadas. Os últimos jogos do Al Nassr, o Cristiano Ronaldo vem brilhando muito, fez 4 gols contra o Wydad, fez 3 gols contra o Dunk, já são um número de gols absurdo e era esperado numa liga um pouco mais acessível para o Cristiano, que é um cara acima da média, ele ia nadar de braçada. O que a gente pode ficar de olho por aqui? Vamos dar uma olhada no PDF de apoio para a gente ver o quão discrepante é o Al Nassr em relação ao Al Batin, né, o Al Batin. A gente tem quase 80% das vezes o Al Nassr saindo na frente em casa, falhou em marcar pouco e ficou mais de 55% dos jogos sem sofrer gol. Uma diferença muito grande no nível ofensivo, isso considerando que o Cristiano Ronaldo está fazendo os primeiros jogos ainda com o Al Nassr dentro de casa. Esses últimos jogos onde ele fez 4 gols
e 3 gols foram fora de casa. Então, toda vez que ele jogar dentro ainda vai ser as primeiras vezes. O Albaty não saiu na frente nenhuma das 9 vezes que jogou fora de casa, falhou em marcar em quase 70% dos jogos e sofreu gol em todos os jogos. No primeiro tempo a gente tem uma grande superioridade do Al Nassr, 56% de derrota do Albaty, 6 gols sofridos, não é tanto, mas 6 gols sofridos, um gol marcado, nenhuma vitória. O Al Nassr venceu mais de 65%, perdeu apenas 11, marcou 8 e sofreu 1. No segundo tempo eu tenho uma queda de produtividade do Al Nassr, né? Já consegue fazer muito resultado no primeiro tempo, acaba descansando, mas continua fazendo bastante gol e diminui o número de derrota para 0. Não vence tanto, mas não perde tanto também. O Albaty passa a perder quase 80% no segundo tempo. Vence um pouquinho, mas continua tomando muitos gols. Então, acho que é chover no molhado aqui falar para você sobre a grande superioridade do Al Nassr. Se você é trader, eu não vejo muita oportunidade para você nesse jogo. Preciso ser sincero com você. A não ser que você trabalhe goleada. Aí você poderia ficar de olho nessa possibilidade de goleada do Al Nassr. Ou se você trabalha um handicap europeu, talvez, né, com um pouco mais de liquidez ali na Betfair, você poderia trabalhar alguma coisa, um handicap negativo para o Al Nassr. Se você é punter, eu gosto da vitória do Al Nassr no primeiro tempo, para você conseguir pegar uma odd um pouco mais alta, e eu gosto de handicaps negativos no Al Nassr. Então você pode pegar talvez um -1, ou até mesmo um -1,5, ou um -2. Eu acho muito provável que o Cristiano Ronaldo jogar, ele vai querer fazer mais uns 2 ou 3 ou 4 gols por aí. Então é bem provável que a gente tenha o Al Nassr vencendo com sobras por aqui. Se você quiser trabalhar só o mercado de gols, eu acho que o 2,5 ainda é pouco por conta dessa cotação. Então, talvez olhar ou para o 2,5 para frente, principalmente se o Al Nassr já estiver vencendo, aí até o 3,5 pode ser interessante. Realmente uma discrepância aqui absurda, o Albaty vai ter muita dificuldade e se tomar o primeiro gol, aí já era. Geralmente a gente vai ter a boiada toda passando depois. Às 16h30 na Bundesliga, valendo liderança para o Dortmund, a gente tem o Borussia Dortmund contra o RB Leipzig. O Dortmund chegou a assumir a primeira colocação vencendo o Hoffenheim, mas o Bayern de Munique já a tomou novamente, pelo menos em relação ao saldo de gols que o Bayern tem, um saldo muito superior. Dentro de casa, o Dortmund tem 8 vitórias em 10 partidas, com apenas uma derrota. E como visitante, o Leipzig vem melhorando, tem 4 vitórias em 11 jogos. Ainda não é um supra-sumo, porque o Leipzig teve uma campanha muito ruim antes da chegada do Mark Rose, mas agora vem melhorando muito, né? Os últimos jogos do Leipzig fora de casa, a gente vem de 4 jogos sem derrota, com um empate contra o Colônia, venceu muito bem o Wolfsburg, venceu muito bem o Schalke, venceu bem o Bremen, e o Dortmund vem de vitória contra o Hertha Berlim, o Freiburg e o Augsburg. Em todos esses jogos sofrendo gol. Utilizando o PDF de apoio, 90% das vezes que joga em casa o Borussia Dortmund sai na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo e em metade deles ele não sofreu. O Leipzig sai na frente com uma frequência um pouco menor, comparado principalmente ao Dortmund, falhou em marcar em quase 30% dos jogos e ficou 18% dos jogos apenas sem sofrer gol. Tá? Então eu tenho um ataque do Dortmund mais poderoso e tem uma defesa um pouco mais organizada. O primeiro tempo é de maior superioridade também do Dortmund, com 60% de vitória, 10% de derrota, 14 gols marcados e 4 gols sofridos. Já o Leipzig vence menos, mas não é um número tão baixo, só que perde muito, mais de 40% de derrota e tem mais gols sofridos do que feitos, apesar de fazer consideravelmente gols aqui no primeiro tempo. No segundo tempo eu tenho uma melhora do Leipzig, bem mais vitórias, bem menos derrotas, mais gols marcados do que sofridos, mas eu continuo tendo um Dortmund muito sólido nas vitórias, nos gols marcados e também com o número de gols sofridos relativamente controlado. Se você é trader, acho que você pode vir para esse jogo para trabalhar correção de preço com muita cautela, com muitíssima cautela, porque é um jogo que costuma ter bastante gols, principalmente de contra-ataques, apesar da ausência do ADM, né, que é um jogador de velocidade, o carinha ADM no Dortmund. Então toma bastante cuidado, porque qualquer exposição por aqui tem que ser muito bem controlada com a leitura de jogo, uma boa leitura de jogo. Geralmente não são jogos onde você consegue manter uma posição aberta por muito tempo. Por exemplo, o Dortmund contra o Hoffenheim, ele apresentou um padrão muito claro para você trabalhar, por exemplo, um lay ao Hoffenheim e pegar o primeiro gol do Dortmund. Porém, saiu ali se eu não me engano, um gol de costas, né, marcado pelo Julian Brandt. Agora, nesse tipo de jogo, você tem que estar sempre controlando a sua posição, porque é um jogo que muda muito rápido. Toma bastante cuidado por aqui. Se você é punter, eu não gosto de pensar no mercado de resultados, porque é um jogo muito partido. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Leipzig venceu 3 vezes e o Dortmund venceu 2. Então acho que trabalhar com empate anula e dupla chance por aqui eu não gosto, sinceramente.
O que eu vou te indicar para trabalhar nesse jogo? Mercado de gols, que eu acho muito interessante trabalhar pelo menos com over 2,5. 1,5 vai estar aqui com uma odd 1,20, vai estar bem baixo. Você pode esperar para pegar no live, mas eu gosto do 2,5 e gosto muito também do ambas marcam sim. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, em quase todas as situações a gente teve esse ambas marcam entrando. Lembrando das ausências, o Forsberg não deve jogar, se lesionou, e o Laimer está suspenso para o lado do Leipzig, que é um cara muito importante também na construção ofensiva. No Dortmund, não joga o carinha DM, principal jogador ali de ataque da equipe ultimamente. Beleza? Então, acho que é um jogo mais para gols do que para resultados. Qualquer um que vença aqui não será um resultado surpreendente. A gente não tem tido empate ultimamente entre eles. Às 16h45 na Série A italiana nós temos o líder e sensação Napoli contra a Lazio, que não é um time fraco, não é um time bobo, tá dentro da zona de Champions, é um dos melhores visitantes da competição, mas pega hoje um time dificílimo de ser batido. O Napoli vem dentro de casa de 2 vitórias seguidas. Essa derrota para a Cremonese foi nos pênaltis na Copa Itália, onde o Napoli obviamente não estava tão focado assim, e a Lazio fora de casa vem de uma vitória contra a Salernitana, um empate contra o Verona e uma derrota para a Juve, que se eu não me engano essa derrota para a Juve também foi Copa Itália. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Napoli saiu na frente em 91% dos jogos dentro de casa, é muito forte, porém olha aqui, ó, a Lazio saiu na frente em 82% dos jogos fora. Então muito cuidado ao se encher de expectativa com o Napoli, porque do outro lado a gente tem um time muito capaz. O Napoli falha menos em marcar, obviamente, não falhou em marcar em nenhum jogo e fica 45% dos jogos sem sofrer gol. Já o time da Lazio falhou em marcar em 18% dos jogos, porém fica mais jogos sem sofrer. Então tem um time com um ataque muito poderoso comparado ao da Lazio, mas eu tenho uma defesa muito parecida. O primeiro tempo do Napoli é muito bom, mas o da Lazio também é excelente. O Napoli venceu 64% das primeiras etapas, não perdeu nenhuma, marcou 16 gols e tomou 4. Olha a Lazio, venceu 73% dos primeiros tempos, perdeu apenas 9, marcou 11 gols e sofreu apenas 1. No segundo tempo é onde a gente consegue ver uma maior superioridade do Napoli, porque ele continua tendo um número alto de vitória, tem um número baixo de derrota, continua marcando muitos gols e sofrendo os mesmos 4 gols. E a Lazio tem uma queda de rendimento com menos vitórias, mais derrotas e aqui menos gols marcados e mais gols sofridos. Então se você é trader, você tem a opção de ficar de olho no possível lei a pior equipe em campo na Lazio, mas assim como eu falei ontem e nos outros dias para vocês, a gente já tem uma cotação mais alta da Lazio, número aqui próximo de 5, 6 de odd. Então para que eu tenha uma correção da Lazio, eu preciso de um Napoli fazendo ainda mais do que o mercado espera, sendo ainda mais superior, ok? Se a gente tiver uma Lazio com mais posse, se a gente tiver uma Lazio fazendo trocação, é muito difícil que a soja da Lazio corrija. É mais provável que o Napoli tenha alguma correção de preço. Então, muito cuidado na leitura de jogo aqui. Você também pode optar por um back Napoli se ele estiver realmente muito superior dentro de campo. Se você é Panther, por mais que o Napoli tenha hoje a melhor campanha da Série A italiana, hoje eu tenho um adversário muito difícil na frente dele. Então, trabalhar com um cenário de vitória seca do Napoli não me agrada. Eu sei que o Napoli tem uma probabilidade de vitória muito grande, mas como eu falei, é um adversário muito difícil. Então, eu não trabalharia nem com uma vitória seca, nem com um dupla chance, porque a odd vai estar muito baixa. Se você quiser trabalhar com empate anula, aí tudo bem, pode ser interessante, porém eu gosto bastante do mercado de gols. Gosto de pensar nesse over 1,5, com uma odd próxima de 1,30. O over 1,5 para mim é o melhor mercado por aqui. O 2,5 é arriscado, mas pode encaixar. E o ambas marcam também é arriscado, mas pode encaixar. Porém, o 1,5 é o mercado que mais me interessa. Se você quiser também trabalhar com esse empate anual do Napoli, pode ser interessante, mas muito cuidado, porque a Lazio é muito difícil de ser batida fora de casa. Às 18h15 em Portugal, nós temos o líder Benfica enfrentando o Famalicão, que hoje é meio de tabela e como visitante venceu apenas 2 em 11 partidas. O Benfica tem 10 vitórias em 11 jogos, está invicto na luz e é realmente assim um grandíssimo favorito. As últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente teve 4 vitórias do Benfica e um empate. Nesse cenário do Benfica dentro de casa, 1-0-0 e 2-0. O Famalicão fora de casa vem de uma vitória contra o Santa Clara e o Benfica em casa, 2 vitórias seguidas contra Casa Pia e Boa Vista. Utilizando o PDF de apoio, 64% das vezes o Benfica sai na frente. E olha, não tem sido tantas vezes assim, tá? O Benfica tem melhorado essa questão dentro de casa e em alguns momentos chegou a sair bastante atrás, mas agora vem melhorando no restante do campeonato. Falhou em marcar em nenhum jogo,
né, normal de um líder isolado, e em 45% dos jogos não sofreu gol. O Famalicão não sai na frente com muita frequência, também não assusta em relação a marcar, né, tem um ataque bem pobre comparado ao Benfica, e em 30% dos jogos em torno fica sem sofrer gol. Discrepância muito grande no número de gols marcados e também no número de gols sofridos. Grande superioridade do Benfica tanto no primeiro quanto no segundo tempo. No primeiro tempo eu tenho 73% de vitória do Benfica, 9% de derrota, 18 gols marcados e 5 gols sofridos. Nada muito diferente do segundo tempo, a única coisa diferente talvez seja que o Benfica vence um pouco menos, mas perde também um pouco menos e marca um gol a menos. Em relação ao Famalicão, os dois tempos ele perde em torno de 36%. Em relação ao número de gols sofridos no segundo tempo, ele sofre um pouco mais. E a única coisa assim chamativa é que no primeiro tempo ele marca 2 gols e no segundo ele marca 8. Então é um time que produz mais ofensivamente no segundo tempo. Se você é trader, não dá para fugir aqui de uma procura, de uma tentativa nesse back Benfica, no back favorito no primeiro tempo. Tá? Eu acho muito difícil fugir de alguma coisa aqui, a não ser que o Benfica entre completamente desorganizado, desconcentrado, que não costuma ser o caso. Se você é Panther, eu gosto bastante de pensar dessa vitória do Benfica nos 90 minutos. Porém, você vai falar, pô, Theo, mas essa odd está baixa. Então você pode consultar essa vitória do Benfica no primeiro tempo. Pode ser interessante. Outro mercado que me agrada é o over 1,5, mas como eu tenho uma odd do Benfica baixa, esse over 1,5 também vai estar muito baixo. Então, se você quiser trabalhar esse over 1,5 no live, é bem provável que você consiga uma odd mais acessível. Eu não vou te indicar o over 2,5, apesar de acreditar também que isso pode acontecer, porque aí a gente teria que contar com o ataque do Famalicão ou com o Benfica goleando. E é sempre um pouco mais complicado de ficar pensando num cenário muito grande de gols. Então, para mim, se você quiser trabalhar esse over 1,5 no ao vivo, é melhor. E se você quiser uma situação mais segura do que a vitória do Benfica no primeiro tempo, eu iria com essa vitória nos 90 minutos, mesmo com essa odd mais esmagada. Nos jogos para gols dessa sexta-feira, dia 3, nós temos a segunda divisão da Alemanha. A Alemanha sempre paira bastante por aqui nas opções para gols. O Paderborn dentro de casa é muito bom time. Tem 8 vitórias em 11 jogos, 31 gols marcados. O Paderborn é um dos times que mais marcou gol na segunda divisão. Aliás, é o time que mais marcou gol na segunda divisão e muitos deles vêm no segundo tempo. O time adora uma recuperação de resultado. Vai enfrentar um São Paulo que não é tão bom assim fora de casa, mas costuma tomar seus gols. Gosto do over 1,5 por aqui e gosto talvez até de um ambas marcas. Ainda na segunda divisão eu tenho o Magdeburg contra o Kaiserslautern. Também é um jogo parelho, mas que eu te indico ficar de olho em gols. O Magdeburg tem uma das piores defesas da competição e o Kaiserslautern tem um ataque muito produtivo. Acho que também pode ser um jogo interessante para ficar de olho em ambas marcam e em over 1,5. Até no over HT também pode ser interessante. Na terceira divisão da Alemanha, a gente tem o segundo time do Freiburg e o segundo time do Dortmund. O Freiburg vem muito mais bem colocado na competição, lembrando que os times 2 das equipes grandes não podem subir para a segunda divisão. Então o Freiburg, se ficar aqui numa vaga para subir para a segunda divisão, ele vai automaticamente ceder a vaga dele para o time que está abaixo dele. Também gosto de pensar em gols por aqui, over 1,5 até um 2,5, over HT também é interessante. Segunda divisão da Holanda, o Zolo, que é o líder, vai enfrentar o Den Bosch. Aqui você pode olhar talvez para uma vitória do Zolo, que é um time muito forte comparado ao Den Bosch, mas eu prefiro ficar de olho em gols ou 1,5 ou 2,5, porque a segunda divisão da Holanda é muito forte para gols. E na primeira divisão eu tenho o Vitesse contra o AZ. O AZ sempre aparece aqui nas situações para gols. Eu gosto muito de pensar nesse over 1,5 nesse jogo do AZ. Nos jogos extras nós temos o Alanyaspor contra o Başakşehir. Eu deixei como extra porque eu não sei de fato se esse jogo vai ser disputado por conta de tudo que tem acontecido na Turquia. Na Sérvia a gente tem um clássico, que é o Estrela Vermelha contra o Partizan, primeiro e segundo colocado, pode ser um jogo bom para match odd. Na Hungria eu ia levar esse jogo lá para cima, como uma opção para back, e eu te aconselho a ficar muito de olho nesse jogo, marca aí às 16h15 para trabalhar em back Ferencváros. Ferencváros é hoje o líder da competição, isoladíssimo dentro de casa, invicto com 8 vitórias em 10 jogos, vai pegar um time aqui de 11ª colocação fora de casa com apenas uma vitória. Então acho sim que essa vitória do Ferencváros é muito provável. Na França nós temos o Nice contra o Auxerre. Eu não gosto muito de trabalhar o time do Nice, não é um time que me encanta tanto, mas pode ser um jogo interessante. Na Irlanda, o Shamrock Rovers, o atual campeão, enfrenta o Derry City, que foi um dos segundos ou terceiros colocados no ano passado. Você vê que o mercado está bem parelho aqui, pode ser um jogo para correção de preço. E na Espanha nós temos o Real Sociedad, que é um dos times que está brigando diretamente ali com o Atlético de Madrid e o Betis para vaga na Liga dos Campeões. 1,50 não é excepcional
dentro de casa, o Real Sociedad, mas é um time que toma poucos gols, tem um bom atacante, o Sorloth, não sei se vai jogar, e o Cádiz tem apenas 2 vitórias fora de casa. Pode ser um jogo para ficar de olho nesse Lei, a pior equipe em campo aqui do Cádiz. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Se você puder se inscrever nesse canal, ajuda bastante. Deixar o like também, então, nossa, nem se fala. Não esquece de participar no primeiro link aqui da descrição dos sorteios, né, do mês de março. Moletons, camisetas, bonés, a Betfair já mandou para mim todos os itens, tá aqui, os moletons também estão aqui. E uma banca de R$1.000. Você clica no link aqui da descrição, você vai ser direcionado para uma página, entende o regulamento, cria sua conta da Betfair utilizando o link daquela página e depois preenche o formulário. Só depois que você vai preencher o formulário. E se você já está em conta na Betfair, não tem problema. Tem um sorteio que acontece aqui no canal todos os dias, de uma banca de R$30. Você vai olhar aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Fica com Deus e até sábado.